Na nossa aula de hoje, na verdade vai ser um exemplo de uma implementação de um controlador PID fuzzy utilizando o MATLAB. Esse exemplo foi retirado do material do professor Dr. Edson de Paula Ferreira, que ministra a disciplina de controle inteligente na Universidade Federal do Espírito Santo, e eu fiz algumas pequenas adaptações no texto para a nossa aula, tá? Bom, a planta proposta para a gente poder fazer o controle, né, ou seja, a função de transferência em malha aberta, é essa função aqui, né, representada por esse GDS, com esse polo zeros aqui, tá? Né, o diagrama de blocos, digamos assim, né, do nosso sistema de controle é esse da figura aqui abaixo, né? Onde o bloquinho C aqui ele vai representar o controle, né? A gente vai implementar aquele PID que eu mostrei para vocês nos slides, e o G aqui é o nosso GDS, a nossa planta aqui em cima. E observem que o projeto controlador PID Fuzzy ele está sendo proposto aqui dois controladores diferentes, tá? Um considerando 25 regras e o outro considerando 49 regras, tá? E aqui, por exemplo, que eu vou fazer, eu vou utilizar o centro de gravidade para fazer a desfusificação. Tá? Até recomendo que vocês depois, né, eu vou comentar aqui durante o nosso exemplo, recomendo que vocês tentem reproduzir esse mesmo exemplo em casa e que vocês também alterem não só a desfusificação, como também, por exemplo, as funções de pertinência, o formato das funções de pertinência, para vocês poderem aprender a trabalhar com a ferramenta. A ferramenta que eu estou supondo aqui, eu estou utilizando aqui, né, na nossa aula de hoje é o MATLAB. Bom, eu coloquei o texto aqui para orientar a aula, não ficar perdido, então a gente vai seguindo o texto e eu vou utilizando aqui também o MATLAB, a versão que eu tenho aqui é o 2016B, ok? Mas podem utilizar versões mais novas, que elas também já têm lá o fuzzy, e desde que vocês tenham também instalado o Simulink, né, porque é o que nós vamos utilizar para montar a malha de controle. Bom, então o que a gente vai implementar é exatamente essa malha aqui, né, a gente vai colocar um degrau, né, unitário aqui para poder sensibilizar a nossa malha de controle e vai observar como é que a nossa como é que reage, né, a esse degrau unitário a nossa saída, né? Se ela chega, se ela alcança, como que ela alcança, sobre sinal e tempo de estabilização. Bom, conforme a gente viu lá também na aula que eu falei sobre PID Fuzzy, para a gente poder definir, a gente precisa definir algumas constantes, né, que é o GE, o GCE, o GIE e o GU, né, que para fazer definição a gente precisa de saber que aí pode relacionar essas constantes com KP, um TD e um U sobre TI. Para a gente poder lembrar o que é cada uma dessas constantes, eu vou abrir aqui, né, no MATLAB o Simulink. Eu já deixei a malha pronta, tá, para a gente poder economizar um tempo aqui na hora de montar os blocos. Acredito que vocês já estejam familiarizados com esses blocos. Deixa eu reduzir a tela aqui para caber na janelinha do vídeo. Ok? Então aqui eu desenhei a malha completa, né, esse diagrama de blocos completo. Essa parte aqui é aquela parte do controlador que nós vimos em sala de aula, tá? Onde nós temos aqui a entrada do erro, nós temos a parte proporcional, derivada, integral, né? O controlador lógico, o fuzzy propriamente dito, aquele ganho GU e o quantizador no final, né? Então esse daqui é aquele controlador PID fuzzy que nós havíamos visto. Eu só adicionei aqui a nossa planta, né? Então já escrevi aqui a função de transferência da nossa planta, né? E aqui fazendo a realimentação para comparar com a entrada, que nesse caso é o degrau unitário, que gera o erro E de T. Tá? Então aqui eu configurei para um degrau unitário, começando no tempo zero. Né? Coloquei aqui, né, o diferenciador e o integrador, utilizando os próprios blocos. Né? Coloquei aqui o zero order hold, tá? E aí coloquei um tempo de amostragem que eu já vou comentar, de 0.01. Aqui estão as constantes que eu estava comentando. Então esse é o nosso GE, o GCE, o GIE e o GU, né, que são as quatro constantes que eu comentei aqui que a gente precisa de definir. Né, algumas em função de
KP, algumas não, né? Elas definidas em função de KP, TD e TI, tá? Bom, e aí, para começar aqui, né, então já é um texto, né, já de solução, tá? Então eu vou lendo o texto aqui, vou mostrando como é que a gente faz para poder chegar ao que está sendo proposto aqui, né? Então essa tabela aqui, ela tem os valores de GE, GCE, GIE e GU, né, que eu já adicionei aqui para a gente poder fazer os nossos testes, tá? Iniciais. Tem uma diferença aqui, ó. O GE é 100, o GCE é 7, o GI é 31, o GU 28. Acho que eu estava fazendo um teste aqui e acabei salvando sem querer. Então vou colocar aqui 28 nele também. Bom, ok. Né, então, para todos os casos aqui, né, a gente considerou o GE igual a 100. E aí, para determinar então as constantes que eu apresentei aqui nessa tabelinha, a gente considerou um tempo de amostragem de 0,02, né? E que a simulação foi utilizado um tempo de amostragem no simulador de 0,01, tá? O período de amostragem, o que é o TS, né? De acordo com o teorema da amostragem, ele pode provocar uma resposta oscilatória, né? Ou ele pode até mesmo estabilizar o sistema, né? Por isso que ele foi escolhido no valor pequeno, mas também se a gente diminuir, né, verificado por teste, né, se a gente diminuir muito esse valor de TS, a gente aumenta a oscilação da resposta, né? A gente transforma a resposta mais oscilatória. E aí um bom valor encontrado aí por teste mesmo, tá? Foi o de 0,02. Porque ele gera uma resposta suave e rápida para o sistema compensar, né? Observe-se também que reduzir demais o valor, conforme eu havia dito, né, pode trazer problemas. Aliás, aumentar o TS torna ele oscilatório, né, perdão, um TS grande faz com que ele fique mais oscilatório e um TS pequeno, agora sim corrigindo, faz com que, quando a gente tem um termo derivativo ali, né, a presença de ruídos pode influenciar muito na estabilidade do nosso controlador. E aí, né, os valores de KP, TI e TD que foram utilizados, né, KP, TI e TD, para poder determinar esses ganhos aqui, eles foram determinados utilizando um método empírico da literatura, né, com Ziegler e Nichols, né, que vocês devem ter estudado lá. E aí fez lá o controlador PID, né, utilizou para poder determinar o KP, o TD, o TI e o TD, e aí, né, com aqueles valores e considerando o GE igual a 100, foram determinados o GCE, o GIE e o GU, tá? Bom, depois de definir então as constantes de escalonamento, que são essas constantes aqui, e o período de amostragem, né, que está aqui em cima, né, a simulação de 0,01 e o tempo de amostragem de 0,02, foram estabelecidos elementos do controlador fuzzy, tá? Saber o conjunto de termos linguísticos, tá? Que são aqueles termos que eu já apresentei nas aulas para vocês, tá? Também a base de regras, né? Depois o tipo de função de pertinência e o mecanismo de inferência. Considerando as variáveis linguísticas, elas vão ser o erro e o delta erro, né? Ou seja, nós temos o erro e o delta erro, que vão ser as variáveis que vão entrar no nosso controlador fuzzy. Então essas são as duas variáveis linguísticas. Os termos, então, são esses daqui, né? Negativo grande, negativo meio, negativo pequeno, zero, positivo pequeno, positivo meio, positivo grande. Observam, são 7 termos linguísticos, ou seja, nós teremos para cada uma dessas variáveis linguísticas 7 funções de pertinência, tá? Sendo que as bases de regras, né, que relacionam então o erro e o delta erro são representados nas tabelas, né? Então, para 25 regras nós temos essa tabela, que a gente não está utilizando necessariamente as 7 funções de pertinência, né? A gente está utilizando apenas 5, do negativo meio até o positivo meio. Não, negativo grande, perdão, até o positivo grande, mas a gente está tirando o negativo pequeno e o positivo pequeno. Então está aqui essa tabela. E aqui a forma que ela se relaciona, tá? A maioria das aplicações PID utilizam essa relação, né?
Então, se eu tenho um delta negativo grande e um erro negativo grande, isso gera uma saída negativo grande. Se ela for negativo grande, o erro negativo médio, negativo grande. Então, assim, esse aqui, né, são as 25 regras, né, escritas em forma de tabela, para o nosso controlador fuzzy que tem 25 regras, e essa daqui para o controlador fuzzy que tem 49 regras, onde a gente tem as 7 funções de pertinência para cada uma das variáveis, que são erro e ΔE. Normalmente, as funções de transferências, as funções, perdão, de pertinência utilizadas, elas são funções triangulares, tá? E são distribuídas simetricamente no universo de discurso, conforme eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Tá? E as figuras que nós vimos também, normalmente é feito dessa forma. As distribuições de elementos conjuntos de termos linguísticos nos respectivos universos de discurso das variáveis linguísticas são, ou seja, né, lembrando daquele gráfico, né, o nosso universo de discurso ali, né, para cada uma das variáveis vai variar de menos 100 até 100 para o erro, de menos 40 até 40 para o delta erro e de menos 50 até 50 para a saída de controle lá, o nosso N, tá? Esses intervalos eles foram definidos inicialmente com base no intervalo de variação da representação discreta de um controlador projetado utilizando um método empírico como o Ziegler e Nichols lá, tá? Que é o que eu havia comentado lá em cima, né? Então fez um controlador PID utilizando a técnica tradicional, sintonizou ele e aí viu lá, né, na simulação que a gente tinha um erro variando, né, nessa faixa, um delta erro nessa e uma saída nessa daqui. Tá? Então por isso que esses valores foram escolhidos nesse intervalo. E aí uma observação, né, que a maneira como esses valores são escolhidos vai afetar muito o desempenho do controlador. Né? Então se eu colocar aqui uma faixa muito maior do que o que realmente é atingido pelo erro, é como se eu não estivesse utilizando todas as minhas funções de pertinência, né? Ficar só em volta do zero, negativo pequeno, por exemplo. Né? Então esses valores aqui eles devem ser muito bem escolhidos. Um especialista, por exemplo, normalmente ele vai ter uma ideia muito boa de como que funciona, quais são os universos de discurso adequados para você escolher. Tá? Nesse caso aqui foi escolhido baseado no método tradicional de controle que foi aplicado àquela planta ali de cima. Depois então de definir essas variáveis linguísticas, a base de regras, né, que são as tabelas, e o tipo de funções de pertinência, que vão ser a triangular, a gente vai definir então as características do processo de inferência. Tá? É necessário explicar como o MATLAB, que a gente já viu na aula anterior, né, no exemplo anterior, define o processo de inferência fuzzy, né, que é baseado nessas 5 partes. Tá? A fusificação das entradas, a aplicação do operador fuzzy, a aplicação do método de implicação, que a gente chama de agregação, no livro que a gente usou de referência, a agregação de todas as saídas, que não confundir essa agregação com essa daqui, né? O que ele chama de agregação de todas as saídas, o nosso livro chama de composição, e por fim a defusificação para ser aplicada à planta o valor de controle. A fusificação, então, ele é o primeiro passo, né? É considerar as medidas das entradas e determinar o grau com que elas correspondem a cada um dos correspondentes termos fuzzy através de funções de pertinência, né, ou transformar em singletons correspondentes, por exemplo, ou associá-las finalmente a novas funções de pertinência que levem em conta a incerteza associada à medida. Tá? Então essa é a fusificação das entradas. A aplicação do operador fuzzy, né, que depois que as entradas são fusificadas é necessário conhecer o grau de satisfação do antecedente por cada regra. As entradas para o operador fuzzy são em geral 2 ou mais valores de pertinência das variáveis de entrada fusificada, nesse caso vão ser 2. E a saída é um único valor, que nesse caso é o U de T, né, U de N, perdão. E aí os operadores suportados pelo MATLAB pode ser o AND, tá? Ou pode ser o operador OR. Eu vou fazer aqui, vou abrir o MATLAB, vou voltar para o MATLAB para a gente poder fazer o nosso controlador fuzzy, a gente vai começar por ele, depois a gente volta lá para o Simulink para a gente poder aplicar o controle. Aí a gente tem na sequência a aplicação do método de implicação, que é a agregação, que a entrada do processo de implicação, a entrada do processo de implicação é o único número obtido a partir dos antecedentes e a saída é um conjunto fuzzy. Né? A implicação é implementada para cada regra. Né? 2 métodos são suportados, que pode ser o mínimo que trunca, tá?
e o produto que escalona, né? A gente vai aplicar aqui o min, né, que é o que a gente já utilizou nos exemplos anteriores, e a agregação, né, ou composição das saídas. A agregação é o processo para o qual os conjuntos fuzzy que representam, respectivamente, saídas de cada regra, são combinados num único conjunto fuzzy, né? Então a gente fez utilizando o máximo, né, que é o que está aqui embaixo, né? Então ela acontece para cada variável de saída, nesse caso a gente tem apenas uma, né? Mas que vai ser que vão vir de várias regras, né? Cada uma da regra vai gerar uma saída e aí a composição delas que gera o nosso UDN, tá? A saída do processo ela vai ser a agregação de uma lista de funções de saída, truncadas ou escalonadas, retornadas no processo de implicação de cada regra. Tá? A saída do processo de agregação conjunto fuzzy para cada variável de saída. Tá? 4 métodos são suportados no MATLAB, que é o máximo, o PROBOK, que é o probabilístico, a soma dos diversos conjuntos de saída de regras. Tá? A gente vai utilizar o máximo, né? E nós temos a defusificação no final, que a entrada do processo de defusificação vai ser o conjunto fuzzy, né, resultante do processo de composição. Aí a saída vai ser um único número, que é o que vai para a nossa planta, que a gente está controlando. Assim como métodos são suportados, tá, de defusificação, que pode ser o centroide, o bissetor, falando do MATLAB, né? A média dos máximos, o maior máximo, o menor mínimo. Tá? Nesse caso a gente vai utilizar o centroide. Tá, então antes da gente, então para a gente poder implementar, né, a gente vai começar fazendo o nosso controlador fuzzy, depois a gente vai voltar aqui para o nosso Simulink e vamos aplicar aqui o controlador fuzzy naquela malha que eu já apresentei para vocês. Tá, então só deixando aqui, né, o nosso tempo de 0.01, né, tanto no quantizador quanto no Zero Order Hold, né, já foi selecionado lá. E o nosso TS aqui de 0.2, beleza? Isso é importante, eu coloquei um scope aqui na saída, para a gente poder visualizar a resposta, né? Não liguei a entrada, mas a gente sabe que o degrau ali é unitário, poderia colocar aqui a entrada também para mostrar os dois gráficos, tá? Não achei que tem necessidade, que vocês fazem da forma que vocês estão habituados a fazer. Então, conforme eu disse, né, a gente vai voltar aqui para o nosso MATLAB e eu vou abrir aqui então a funcionalidade fuzzy, né, que a gente viu na aula passada, para a gente poder fazer a implementação então do nosso controlador fuzzy aqui. Então nós temos aqui entrada, as regras e a saída, né? No nosso caso aqui, tá? Nós temos duas entradas, que é o E e o DE, né? Então eu já vou vir aqui no nosso Fuzzy Logical Designer aqui, né? E vou adicionar aqui mais uma variável de entrada, tá? Então eu venho em Edit, adicionar variável, input, né? Então eu tenho agora dois inputs aqui. Recomendo sempre vocês colocarem os nomes, né? Para você não se perder aqui. Então eu tenho o E e eu tenho aqui o delta erro, né? Que estou chamando lá de DE. Aí eu vou montar alguma parte que eu já também tenho ele pronto e vou abrir para vocês, tá bom? Aí aqui eu faço, né, a escolha, né, dos métodos, né, o método end é o mínimo, o máximo é o máximo. A gente vai utilizar para fazer a implicação, então não confundir com o nosso, ó, o que ele chama de implicação aqui é a agregação, né, a nossa agregação a gente faz com o mínimo, e a nossa composição que a implicação aqui, né, que é a nossa agregação é o mínimo, e a composição que é a agregação lá vai ser o máximo, tá? Então a nossa implicação aqui é o mínimo, a agregação máxima e a defusificação no centroide. Então já está aqui no default dele, digamos assim. Né? E a gente tem aqui a nossa saída U, né, que eu também já vou deixar aqui para a gente não confundir. Então a primeira coisa que eu faço aqui eu não adiciono as regras. Tá? A primeira coisa que eu faço são as funções de pertinência. Então se nós considerarmos aqui o primeiro, tá? Que nós vamos fazer, que é utilizando 25 regras, nós temos 5 funções de pertinência para o erro e para o delta erro. Tá? E aí, observe que quando a gente abre a nossa variável de entrada, ela tem apenas 3 funções de pertinência definida aqui.
E o universo de discurso está de 0 a 1. Então o que eu gosto de fazer aqui, para o programa já fazer a divisão igual aqui para mim, que é o que eu acho mais fácil, depois vocês podem experimentar e aí outras formas de fazer, né? Eu removo aqui, tá? Todas as membership function, né? São as nossas funções de pertinência. E eu já deixo o range aqui selecionado. Então vamos lá, para fazer o erro, né? Só vou voltar aqui no texto. O erro tá aqui. Né? Então, o erro ele varia de menos 100 até 100. Então, vou voltar lá, o nosso erro. Ele vai de menos 100 até 100. Tá? Então, ele já mudou o display range aqui sozinho. Ok. Né? E o que eu vou fazer aqui agora é, eu removi, né, todas as member function e eu vou agora adicionar. Tá? Aí eu vou adicioná-las no formato triangular, né? Lembrando que tem vários aqui, até mais do que aqueles que a gente viu em sala, né? E eu vou adicionar aqui logo as 5. Eu estou fazendo de 25 regras, são 5 funções de transferência para E e 5 para o delta L também. Então quando eu adiciono, observe que ele já faz uma divisão aqui automática. E aí, né, observe que aqui embaixo nosso universo de discurso já está de menos 100 até 100, com a pertinência de 0 até 1 para cada função de pertinência. Tá? O que eu vou fazer aqui agora é alterar o nome delas. Então, vou pegar um MF1 ali. Tá? Observa, a alteração do nome não vai influenciar no funcionamento, né? Mas para poder seguir e não me perder, eu vou colocar exatamente os nomes aqui. É o NG, o MN. Então, vamos lá, o NG. Vou dar o caps lock aqui. O NM. O 0. O PM. E o PG. Tá? Que são as 5, tá? Os 5 termos linguísticos que a gente está utilizando aqui para as funções de pertinência. Observe que você pode alterar aqui também individualmente, tá, o tipo da função de pertinência. Lembre que não precisam de ser todas com o mesmo formato. Tá? Recomendo também que vocês testem isso quando vocês estiverem fazendo a atividade aí. Pô, faltou aqui, né? Ok, né? Então está aqui definido as nossas funções de pertinência do E. Faço o mesmo para o delta E, tá? Observando que para o delta E a nossa faixa ela é de menos 50 a 50. Então vem aqui de menos 50 até 50. Né? E aí faço aqui a distribuição das funções de pertinência. Não vou fazer, porque eu já vou mostrar para vocês. E aí depois venho para a saída. Então voltando lá, a saída é de... perdão, delta era de menos 40 a 40 e a saída de menos 50 a 50. Então aqui era de menos 40 até 40. E aqui sim, de menos 50 até 50. A exemplo do que nós fizemos para as entradas, aqui na saída também coloco lá. Se vocês observarem aqui pela nossa tabela, nós temos os 5 variáveis linguísticas aqui também, ó, NG, NM, ZO, PM, PG. Tá? E aí eu também definiria aqui as 5 funções de pertinência, da mesma forma que eu fiz, né? Remove, vem aqui, adiciona as 5, né? E aí renomeio aqui, né, para poder ficar fácil de entender o que está acontecendo, né? Bom, feito isso, né, já defini aqui então as entradas, já defini a saída, e aí para a gente fechar aqui a nossa parte do controlador, eu devo inserir então as minhas regras, tá? As regras, para poder fazer as regras, se bem que ia ficar... Deixa eu adicionar aqui os nomes, senão vai perder um pouco o sentido que eu estou fazendo aqui. Não quis economizar tempo, mas é melhor fazer um negócio para vocês não ficarem viajando aqui. Vamos lá. E aí então, vou aqui de novo, colocar os nomes aqui, tá? É o NG, esse aqui é o NM, faltou o caps lock. Então NG,
NM, e aqui o 0, o PM e o PG. E aqui para a saída também, galera. Vou colocar aqui então o NG, né? Aliás, eu chamei de NG, foi. O NM, o ZO, o PM e o PG. Tá. Fiz isso só para poder mostrar como é que funciona aqui na hora de adicionar as regras, tá? Para fazer mais sentido para a consulta tabela. Então as regras aqui elas vão ser com a conexão E, tá? Quando tiver um erro E e um delta erro NG, NG e um delta erro NG, a minha saída tem que ser NG. Então eu só vim aqui, ó, quando o erro é NG e o delta erro é NG, a saída NG e adiciona a regra. Aí vem agora, para o erro NG e o delta NM, sai NG. Então vou variando aqui, ó, sai o NG também. O próximo é erro NG, delta erro, ZO, NG. Então, NG, ZO, NG. Depois, NG, PM, NM. Então, NG, PM, NM. E NG, PG, ZO. NG, PG, ZO. Tá? 5 por 5, né? Vai dar aqui as 25 regras. Então, faço a inserção das 25 regras aqui. Tá? E aí, agora sim, vou abrir aqui então. Eu já deixei pronto, né? Então vou abrir aqui o de 25, né? Então, se vocês observarem aqui, deixa eu fechar o anterior para não me confundir. Então exatamente o que eu havia feito com vocês, eu já fiz aqui antes, né? E aqui eu já adicionei as 25 regras, tá? Então tem aqui as 25 regras, adicionando, utilizando aquela tabela aquela tabela que eu acabei de mostrar para vocês de referência, tá? E eu também fiz para o com 7 variáveis linguísticas ou com 49 regras, tá? Então tá aqui o de 49 regras, então aqui inseri as 49 regras. Observe que aí eu inseri aqui, né, duas variáveis linguísticas a mais, perdão, para cada uma das entradas e também para a saída. Os universos continuam mesmo, menos 100 a 100, menos 40 a 40 e de menos 50 a 50, tá? Não é difícil, né? Talvez um pouco trabalhoso só a parte da inserção aqui das regras, tá? E que você tem que prestar atenção para você não confundir. Mas é basicamente isso. A gente consegue visualizar aqui então as regras, o funcionamento delas. Então aqui a gente pode variar, né, os inputs, né, que são o erro e também o delta erro, e observar a saída. Deixa eu aumentar aqui. E observar aqui na saída, né? E qual que seria então o valor desfusificado para a nossa saída, nesse caso aqui 27.2, né? Bom, o mesmo dá para fazer também para o nosso camarada aqui de 25 regras, tá? Então observe, ele tem menos regras, né? Mas você pode também aqui variar suas entradas de erro e delta erro e ver o que acontece com a saída. Além disso, a gente consegue ver também aquela superfície que eu havia comentado, né, que relaciona aqui erro, delta erro e a saída. Tá? Esse gráfico aí é bonito, mas não tem nenhuma análise que a gente faz aqui o nosso problema em cima dos gráficos. Né? Bom, feito isso, então eu defini aqui os controladores, tá? Os PIDs, né, fuzzy, tanto para 25 quanto para 49 regras, tá? E aí para poder rodar aqui então, né, a nossa malhazinha que eu construí, né, colocando lá inicialmente aqueles valores de ganho, né, calculado com base no controlador feito com PID clássico, né, para essa planta aqui, eu venho aqui e adiciono. Então vocês vão adicionar aqui, né, igual vocês devem estar habituados, acredito eu, a trabalhar com Simulink.
É só vocês virem aqui e procurar por fuzzy. Opa, desligar o caps lock aqui. Então vai aparecer aqui, né, o Fuzzy Logic Controller aqui, vocês vão adicionar ele, e aí entrando no bloquinho, você precisa colocar o arquivo, tá, que você salvou lá, daquele que você, aliás, você exporta, né, então deixa eu só voltar aqui, acabei esquecendo de falar, quando a gente está aqui no MATLAB, deixa eu abrir novamente aqui o Fuzzy, né, então, quando você vai salvar, quando você termina de montar aqui, você tem que salvar, tá? Eu gosto de exportar para um arquivo, né? E eu coloco no local aqui para não ter problema na hora de localizar ele para realizar o experimento. Né? E depois também eu salvo ele no arquivo meu lá, para não perder o controlador que a gente montou. Observe que a extensão dele é .fis, tá? Então na hora que a gente vai aqui no nosso simulador, aqui no Simulink, né? Adicionar, a gente coloca aqui, abre e fecha colchete, né? Coloca entre aspas simples o nome dele, .fis. Então, o primeiro que eu vou testar é o de 25 regras, que eu chamei de PID, tá? .fis. Então, feito tudo isso daqui, né, implementado, eu vou colocar aqui um tempo de... Eu coloquei aqui, perdão, um tempo de 20 segundos. Deixa eu diminuir um pouquinho, 15 segundos, tá? E aí a gente clica aqui em simular. Né? Então o Simulink primeiro ele confere aqui a consistência dos blocos, a gente não fez nenhuma besteira, e aí agora ele está fazendo a simulação, pessoal. Então observe que o processo de simulação aqui, já dá para ver, meu computador não é lá também uma grande máquina, mas dá para ver que ele é um pouco pesado, né? Que ele demora um tempo aqui para poder fazer a simulação desse camarada. Né? Então terminou aqui, vou abrir aqui o scope. Então olha só que interessante, a gente deu uma entrada no degrau unitário, né? Aqui é a nossa saída, né, que eu estou medindo aqui na saída da planta. Então aqui a variação com um pequeno sobressinal, uma estabilização aqui lá por volta dos 7 segundos mais ou menos. Estabilização não, que a gente chega aqui com um erro muito pequeno em relação ao degrau unitário, tá? Deixa eu salvar essa imagem aqui, só fazer para minha área de trabalho aqui, para te abrir ela daqui a pouco. E aí eu poderia, por exemplo, fazer a mesma simulação aqui, né, só que utilizando agora o nosso PID, que tem 49 regras, que é o final 7 ali. E aí eu vou rodar aqui novamente a simulação. Tá, então novamente lá demora um pouquinho. Deixa eu abrir aqui a imagem que eu capturei aqui. Foi essa daqui. Deixa eu retornar aqui para o MATLAB. Ok, então vamos esperar, vamos guardar só um pouquinho para ele fazer essa simulação. E a ideia aqui eu vou mostrar os dois para a gente fazer só uma comparação rápida aqui. Aliás, vou fazer melhor aqui para a gente comparar, para não precisar de ficar fazendo essa gambiarra aqui. Espero ele terminar a simulação. Eu vou colocar aqui embaixo a mesma malha de controle e vou carregar um com 25 regras, outro com 49 e vou plotar no mesmo gráfico aqui os dois. Acho que fica interessante para a gente comparar os resultados dessa forma. Tá, então, observe que aquilo dali eu estou utilizando apenas os valores aqui que vieram, que eu fiz, que eu peguei da sintonia de um controlador clássico, né? Mas a gente vai tentar fazer também uma sintonia dessas constante de escalonamento, para ver se a gente consegue um resultado melhor, que eu já vou comentar sobre ela. Então aqui está chegando no final. Então deixa eu fechar aqui. E vamos fazer da forma que eu falei. Eu vou reduzir esse tempo aqui, né, já que 10 segundos já é o tempo bom para estabilização lá. Só para dar uma acelerada aqui no nosso processo. Eu vou duplicar. Vamos ver se meu computador vai responder bem a essa ideia nossa aqui, né? Então vamos lá. Enquanto o de cima aqui eu vou deixar ele com o de 25 regras.
Vou deixar o de baixo com 49. E aí eu vou agora aqui, perdão, vou vir aqui em propriedades. Não, não é propriedades não. Tá ruim aqui que tá cortado no meio para minha tela. Tá aqui, ó, número de inputs, 2. Então só adicionar aqui mais um input. Agora eu estou mostrando aqui no mesmo gráfico, o de cima aqui, né, a saída de um controlador, de baixo a saída de outro controlador. Então a gente deixou tudo igual, mudou só a quantidade de regras, né? Vamos ver se a gente tem alguma mudança significativa na saída. Comentem lá depois também se o de vocês é mais rápido aqui a simulação, né? Se é o meu computador que é muito ruim. Mas vamos esperar um pouquinho aí que já vai ficar pronto. Depois que passar ali de um segundo ali, já dá uma aceleradinha. A gente pode abrir aqui o scope e ir vendo aqui também em tempo real o que está acontecendo, né? Eu não sei se fica mais pesado para o meu computador, né? Então deixa eu fechar aqui. Esperar aí mais um pouquinho. Já era difícil fazer para um, né? Agora eu coloquei para fazer os dois ao mesmo tempo, então por isso que ele ficou um pouco mais pesado aí. Bom, enquanto isso, deixa eu abrir aqui então o texto, tá? Como é que funciona a sintonia? A sintonia, pessoal, é o seguinte, tá? Ou seja, eu quero tentar melhorar aqueles valores ali para ver se a gente consegue obter uma resposta mais rápida. De repente, dependendo do caso, reduzir o sobressinal, né? Ou com o mesmo sobressinal, com tempo de estabilização menor, por exemplo, tá? E aí o processo de sintonia aqui, ele funciona da seguinte forma, tá? A primeira coisa que a gente faz é sintonizar o GU, né? E aí a gente percebe que à medida que a gente aumenta o GU, que é o escalonamento que tem na saída do nosso PID fuzz, a gente aumenta o sobressinal e o tempo de subida também aumenta, tá? E aí, fazendo vários testes aqui, né, vocês viram que não é tão rápido assim, né, para fazer os testes, mas aí a gente testando aqui, né, na realidade isso é um resultado do professor Edinho, o Edson, tá? Ele teve um ganho bom, um resultado bom com o GU igual a 10, então a gente vai alterar nosso GU para 10. E aí, feito isso, né, então você deixa lá o GE travado, você vai alterando o GU, achou um GU bom. Aí com o GU constante agora, né, assumindo esse novo valor, você vai sintonizar o GCE, tá? Que era inicialmente lá, o GE está em 100, você mudou o GU para 10, né, o GCL era 7. E aí como é que você faz para sintonizar ele? Tá? Na verdade foi percebido que para valores próximos do que você já tinha sintonizado, ele não afetou a resposta. Tá? E aí assim, na verdade eu coloquei 7 lá em cima, era para ser 8, né? Então, como variou e não mudou muita coisa, optou-se por manter o mesmo valor. Vou colocar o 8 aqui, corrigir aquele 7 que eu deixei ali em cima. Assim, né, manter o mesmo valor, mesmo porque para um acréscimo considerável, se você aumentar muito o GCE, o tempo de estabelecimento aumenta e o comportamento oscilatório também. Né? Quem é o GCE? O GCE é esse cara que está aqui no derivativo. E por último a gente vai para o GIE, né, que está lá no integral, tá? Então, com esse definido, GE lá em cima, a gente vai definir esse GIE aqui. Tá? Então ele gera uma variação pequena na resposta, e aí foi se aumentando aqui o GIE, né, e aí obteve, com um valor de 500, tá, um menor sobressinal, um tempo de subida aceitável de 0,5 e um tempo de estabelecimento adequado de 3 segundos, ou seja, bem mais rápido do que o que nós estamos simulando aqui. Tá? Vamos abrir aqui para ver o resultado. Então observe que é bem parecido, né?
uma curva com a outra para esse teste que nós fizemos aqui. Tá? E aí eu vou alterar então agora, mas dá para ver que um fica talvez um pouco mais suave do que o outro, né? Enfim. O que eu vou fazer aqui agora é então alterar aqueles valores, né? O GCE de 8, o GIE de 500, e um GU de 10. Confirmar se é isso mesmo, isso. E aí, como a gente viu lá que os tempos são bem menores, tá? Eu já vou reduzir aqui um pouco o tempo de simulação. Os tempos que eu estou comentando, né? O tempo de estabelecimento e tempo de subida. E vamos aqui ver o que acontece agora com esses novos valores sintonizados. Lembrando que a sintonia aqui é feita por teste, né? Então, deixou o GE fixo, foi variando o GU, né? E obteve um sobressinal menor, com um tempo de subida mais rápido. Um sobressinal e o tempo de subida, tá? E aí depois foi, aqui reduziu na verdade, que era 28, né? Depois foi alterando o GCE, né? Viu que não variava muito, deixou ele igual de cima. E aí com o GIE foi aumentando aqui, aí com o GIE a gente obteve um tempo de subida e acomodação mais rápido, né? E chegando nesse valor de 500 aí como um valor bom para o nosso simulador. Acho que enquanto está fazendo a simulação, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para comentar aqui, acredito que não. Só peraí que ficou um pouco lerdo aqui, eu fui mexer. Aí. Vamos aguardar aqui, final de simulação, para a gente ver o resultado e aí a gente finalizar o vídeo de hoje. Eu vou deixar o trabalho para vocês. O trabalho de vocês vai ser, vocês podem utilizar tanto o MATLAB, que eu recomendo, né, por essa facilidade aqui de já ter os blocos prontos, né, de ser fácil a utilização, mas vocês podem utilizar também o Scilab, o Octave também, eles também têm bibliotecas para trabalhar com a lógica fuzzy, que já na parte gráfica não ser tão interessante quanto essa daqui, né, mas vocês conseguem fazer o mesmo que eu fiz aqui, né, utilizando lá linha de comando, né, como daria para fazer aqui no MATLAB também. E vocês podem tentar utilizar também, quem quer se arriscar aí, o Google Colab para poder fazer o trabalho. Tá? Bom, pessoal, então feita a simulação aqui, vamos abrir aqui para a gente ver o resultado. Tá? Então, a gente tem aqui o resultado com um tempo bem menor mesmo, né? Então, dá para ver aqui, né? O outro estava lá nos 7 segundos, né? A gente teve um aumentozinho do sobressinal, que antes estava aqui na casa de 1.2, né? Mas a gente conseguiu, com a sintonia, acelerar a estabilização aqui, o tempo de subida da nossa planta. Bom, então tá aqui, pessoal, esse é exemplo que eu queria mostrar para vocês da utilização do MATLAB para fazer um controle PID utilizando a lógica fuzzy. E aí prestem atenção no trabalho, né, utilize o horário de atendimento e também os fóruns para poder tirar as dúvidas. Pessoal, um abraço para vocês e até a nossa